aprendemos a emendar os fios de diversas formas além das já conhecidas, aprendendo também a instalar diversos componentes elétricos, como por exemplo lâmpadas, campainhas, alarmes, além também de aprender sobre uma instalação elétrica. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Pedro, eu sou atualmente professor do curso técnico de eletrotécnica no campus Guarapari. Já tem em torno de 7 anos de atuando no IFES. Só em Guarapari eu já tenho 4 anos, tá? Estou desde 2016. E nesse período eu tive a experiência de estar atuando aí em algumas disciplinas do curso técnico integrado, concomitante e superior. Atualmente eu estou tendo a oportunidade de estar, atualmente, em alguns semestres anteriores também, né, já há algum tempo, eu tenho a oportunidade de estar lecionando a disciplina de instalações elétricas e eu gostaria de estar falando um pouco dessa disciplina que nós temos no curso e também o espaço onde a gente realiza as atividades e as aulas de instalações elétricas, que é o Laboratório de Instalações Elétricas. Então, vamos lá. Bem, vamos lá. Então, Laboratório de Instalações Elétricas, né? É um laboratório destinado aos cursos técnicos integrado e concomitante, como disciplina letiva, mas ele também está aberto a qualquer outra atividade de outras disciplinas também, tá? A numeração é a sala 207 do bloco B, ou seja, não é aquele bloco, aquele primeiro prédio que a gente vê quando chega na portaria do IFES de Guarapari, é o prédio de trás, que a gente chama de prédio B. Então é um laboratório que ele fica no segundo andar do prédio B, tá? Então temos aqui a vista. Então, vamos lá. O que eu gostaria de estar falando com vocês? Eu vou apresentar um pouquinho mostrar na verdade só uma foto do campus Guarapari, né? A entrada. Falar um pouquinho da criação do laboratório, o laboratório em si e algumas questões de segurança, né? E também falar um pouquinho do que é apresentado dentro do laboratório de instalações elétricas, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos o campus Guarapari. Essa é uma foto ali da entrada do campus. Esse primeiro prédio aqui que vocês estão vendo é o que a gente chama de bloco A, né? Aqui funciona mais temos algumas salas de aulas, alguns laboratórios, ficam os setores administrativos, né? Essa foto aqui ela é a visão da guarita, né? Da entrada. O campus Guarapari ele iniciou as atividades em 2010 com um curso de administração no primeiro semestre e posteriormente com os cursos de eletromecânica, né, que é a junção de eletrotécnica com mecânica, que foi o primeiro curso que a gente teve. Isso no ano de 2010. Posteriormente houve a separação dos cursos e hoje a gente tem curso de administração, curso de eletrotécnica e curso de mecânica. Bem, o que a gente aborda, né, no laboratório de instalações elétricas e na disciplina de instalações elétricas? A disciplina de instalações elétricas ela é meio que complementar a uma outra disciplina que a gente tem no mesmo período dos cursos integrado e concomitante, que é a disciplina de projetos elétricos residenciais. Nessa disciplina é uma disciplina um pouco mais teórica, então lá a gente vê as normas de projetos elétricos, as regulamentações, né? A questão da nomenclatura, o cálculo de dimensionamento de componentes, como condutores, os eletrodutos, que é onde os condutores elétricos passam, né?
a potência instalada, ou seja, o que vai ser instalado. A gente dimensiona os equipamentos eletroeletrônicos que vão estar instalados dentro da residência, projetando uma casa para a capacidade de equipamentos que você deseja instalar, por exemplo, quantidade de refrigeradores, ar-condicionados, fornos elétricos, chuveiro e aí vai. Fala também sobre dispositivos de proteção, disjuntores, por exemplo, DRs e aí vai. São coisas que são abordadas lá. Tá? São os termos um pouco mais, talvez, novos, tá? Mas não é nada de complicado. Então, dentro do laboratório de instalações elétricas, nós temos o que? Primeira aula, geralmente o professor vai falar sobre normas de segurança. Vai apresentar o laboratório, vai falar sobre EPI, falar qual é a vestimenta, o que pode, o que não pode, o que tem que tomar cuidado. Falar, listar os cuidados com os equipamentos, tanto elétricos quanto as ferramentas. A gente tem contato muito com chave de fenda, chave Phillips, alicates de todos os tipos, clipadores, né? Então ele vai falar sobre isso, falar sobre a necessidade de uso de óculos de segurança, a necessidade de uso de luvas, né? Então, ou seja, o correto uso de EPIs. Tá? Segundo ponto, estudo dos equipamentos. Então a gente vai falar sobre também a questão dos equipamentos que a gente usa de medição, como é o correto uso, ferramentas, como eu já disse, alicates, chave Phillips, chave de fenda, e aí vai, a forma correta de se usar. Vai falar um pouquinho sobre condutores, as diferenças, os tipos de espessura de condutores, né, a variação, alguma coisa sobre o que a norma fala sobre as cores dos condutores. A gente tem condutores de cor, por exemplo, azul, cor branca, verde, vermelha, preta. Alguns outros elementos que a gente usa em instalações, elementos de dispositivos de proteção, por exemplo. A questão do isolamento, o uso de fitas isolantes, né? A gente entra um pouco também, complementando a projeto novamente, falar sobre a questão dos unifilares e multifilares, que estão nessas normas, simbologia e essa norma aí, NBR 5410. O que vai falar aí? Seguinte, unifilar e multifilar. Como é a representação de uma instalação elétrica. Digamos, como o aluno, o ex-aluno, né, agora profissional, ele vai ter que fazer um projeto desenhando, né, e a simbologia que ele vai usar para representar uma instalação elétrica. Ou, se ele for fazer a instalação na prática mesmo, executar, como que vai ser a leitura daquele esquemático. Tá? Então a gente fala um pouquinho, então complementa projetos elétricos. Depois a gente fala sobre circuito de iluminação, as características dele e como é feito, como são feitos o acionamento de lâmpadas, por exemplo, se é por interruptores, se é por algum sensor, a associação de tomadas e interruptores, aí a gente como que se liga, forma correta de ligar a tomada, onde vai o fase, onde vai o neutro, onde vai o terra, por que a gente usa o terra, né? Se a gente for colocar várias tomadas ligadas no mesmo circuito, né? No mesmo fonte de alimentação, como é que se liga? A gente fala um pouquinho sobre divisão de circuitos de força e luz. O que vem ser circuito de força? De uma forma bem resumida, seria um circuito de tomada, aquilo que vai alimentar algum dispositivo eletrônico, ou específico como um chuveiro, ou de forma geral como um refrigerador, por exemplo, um liquidificador, que são circuitos de lâmpada, de iluminação. A gente passa um pouquinho como dimensionar isso aí, como fazer a ligação, e depois a gente vai incorporando a outros dispositivos junto da instalação elétrica, como por exemplo um relé fotoelétrico, aqueles dispositivos que são comuns em postes de iluminação pública, que detectam quando escurece e acendendo a lâmpada. Outro, por exemplo, ventilador de teto, como se instala, como da manutenção, a questão de como que ele funciona também. Sensor de presença, aquele sensorzinho quando ele dá um cliquezinho quando passa alguém na frente dele e, por exemplo, acende uma lâmpada. Então, são exemplos do que a gente faz no laboratório.
Bem, em 2017, na verdade em dezembro de 2017, a gente, com o término do semestre, né, a gente aproveitou aquele momento para estar montando o laboratório de instalações elétricas. Anteriormente a gente não tinha um espaço físico em si, a gente usava os outros laboratórios disponíveis, né, e os equipamentos. Então nesse ano a gente conseguiu organizar os equipamentos necessários, com a aquisição também de material de MDFs, né? Então a gente começou a construir o laboratório. Aí a gente tem uma foto aí de 2 colegas nossos parafusando, né, a parede aí, a madeira na parede, para estar construindo o que a gente chama hoje de baias ou cabines para as instalações. Então, isso aqui foi a parte inicial. Agora aqui a gente tem já tomando um pouco mais de forma, né? Okay? Reparem que as paredes são de tamanhos diferentes. Isso tem um propósito, não foi por falta de material, inclusive sobrou material. O propósito era a gente poder simular 2 cômodos de uma residência, tá? Por isso que tem uma paredezinha menor aqui no meio. Bem, aqui é a visão que a gente tem aí da entrada do laboratório. Nós temos aí a porta fechada com algumas normas de instruções de segurança, né, de como o aluno, o profissional tem que o que ele deve prestar atenção ao utilizar esse espaço. Não dá para ver muito bem aqui, porque está pequeno, mas tem uma foto que eu tirei que tem as instruções mais claras, né, mais visíveis, né? Aqui é a entrada do laboratório, então já entramos vendo algumas bancadas de simulação. Tem umas fotos aqui melhores aqui. Bem, aqui nós temos 4 bancadas de simulação, né? Tem vários dispositivos eletrônicos de acionamento, lâmpadas, sensores, coadjuntor. Nós temos um medidor de energia aqui embaixo, uma centralzinha de interfone, né? Tudo com disjuntor IDR de proteção. Aqui nós temos também alguns botões de segurança, né? Uma chave de segurança aqui. Nós temos aí uma alimentação de 220 volts, tá? E interessante que essas bancadas, elas são em número de 4 aqui, mas elas são duplas, né? Então aqui é como se a gente poderia estar usando, é como se fosse uma bancada e a parte de trás uma outra bancada. Então por isso que tem essas letrinhas aqui, A e B, né? É como se a gente pudesse usar, na verdade, 8 bancadas, tá? Então a gente usa essas bancadas no início do curso, né? Quando a gente vai começar a fazer alguma coisa realmente manual. Então elas são bem lógicas, bem tranquilas, dá para entender bem como funcionam as ligações. Então esse aqui é o nosso primeiro passo dentro do curso de instalações elétricas. A gente vai mexe nessas bancadas aqui e vai simulando o acendimento de lâmpadas, teste de sensor, ou às vezes usa só a alimentação da bancada para alimentar um circuito externo, montar um circuito externo aqui, tá? E elas são bem seguras, além de ter tem os disjuntores, né, os DRs, tem também os cabos, são plug and play, né? Só plugar o cabozinho nesses conectores aqui embaixo e já está funcionando, então não tem problema de ficar nenhum fio exposto, né? Que causaria risco, traria riscos de choque. Então aqui a gente tem uma visão do fundo da sala, né? Tem até um multímetrozinho aqui. Do fundo para frente, aqui o professor fica aqui, o quadro à disposição para passar as instruções da aula. Aqui nós temos uma mesa, que é para onde os alunos podem estar desenvolvendo alguma atividade, ou seja, de teórica mesmo, copiando alguma coisa, resolvendo algum exercício, ou, por exemplo, prática de treino de ligação mesmo, né? Como, por exemplo, emendas de condutores, ou ligação de circuito simples, só com como é que seria uma ligação de um interruptor com uma tomada, interruptor conjugado com tomada, acionando uma lâmpada, né? Então, eu poderia estar fazendo aqui, sem energização, né? Então temos uma quantidade boa de cadeiras, que dá para em torno de 16 alunos, tá? Aqui nós temos um exemplozinho de como é a bancada em uso, né? Faltando algumas lâmpadas, mas
Aqui nós temos os circuitos de alimentando os interruptores com sensores e um multímetro aqui ligado. Tá? Então é assim que fica, né? Tá com poucos cabos aqui. Normalmente a gente passa as atividades que tem um pouco mais complexas. Vai desde a simples como acender uma lâmpada até um pouco mais complexos como bolar sistema de acionamento de um motorzinho que está aqui embaixo da bancada. Bem, aqui é a mesa que eu falei com vocês. Ela tem um borrachão aqui para proteger. É uma mesa grande e fica à disposição do laboratório para a gente executar as atividades. Ela serve como apoio, né? Novamente aí, isso aí seria a visão do professor, né? Do quadro. Então vocês podem ver aqui, ó, que já tem algumas bancadas, né? Aquilo que a gente estava construindo lá em 2017 que já está pronto. São as bancadas ou as cabines que a gente usa para poder, tá no caso aqui, né? Para poder estar fazendo algo próximo da instalação elétrica residencial mesmo, né? Então aqui a gente já tem, vou pegar uma foto aqui um pouco melhor. Essa caixa preta aqui é onde ficariam os quadros de disjuntores. Então vem aqui a alimentação, chega por baixo, tem os disjuntores. Dos disjuntores saem os cabos, os fios, né, que vão alimentar as luminárias aqui em cima. Pode ser uma lâmpada incandescente, LED ou fluorescente. As tomadas aqui embaixo, ó, na lateral, com interruptores ou tomadas ou diversas outras tomadas. Sensor fotocélula e outro sensor que a gente tiver disponível aí para estar instalando. Então a gente tem um total aqui de 4 baias grandes, né? E cada baia grande dessa ela é dividida ao meio com uma pequena parede mais estreita, né? Então a gente teria 8 bancas. Na verdade a gente teria 6 baias, né? Desculpa. Então isso aqui, qual que é a ideia? A ideia é que a gente possa flexibilizar ainda mais a aula. A gente pode trabalhar uma dupla em cada espaço desse, montando a instalação daquele dia, a atividade, ou a gente pode incorporar essas duas baias aqui, esses dois espaços, como sendo 2 cômodos de uma casa, né? Tornando um pouquinho mais complexa a instalação, tá? Então essa que é a ideia, por isso que a gente tem uma parede um pouco mais reduzida aqui. Temos umas banquetas de apoio aqui para colocar alguma ferramenta caso seja necessário, né? Então, falando um pouquinho sobre o procedimento de segurança dentro do laboratório. Essa aqui é a placazinha que eu falei com vocês, que está pregado na porta do laboratório. Então aqui, ó, as normas, deve-se usar o vestimento adequado. Então aqui inclui uma calça jeans e sapato fechado, né? Calçado fechado. Para evitar que, caso ocorra um acidente, cair alguma coisa, não acabar machucando ninguém, né? Então dá uma segurança maior. Algumas tomadas estão na tensão de 220 volts, então é bom verificar, elas são sinalizadas. Acontece às vezes de alguém ligar um equipamento que ele não tem uma faixa ampla de tensão, de alimentação, seja na verdade 127 volts, liga uma tomada de 220 e acaba danificando. Então é bom estar verificando, todas as tomadas são sinalizadas. A gente pede para os alunos, né, e qualquer pessoa que for usar o laboratório, para ele tomar cuidado com os equipamentos, né, porque é um equipamento que vai servir para outras pessoas, né, atividade de ensino, e a gente quer prolongar o máximo possível a vida dele. Tá? E também manter tudo organizado, ou seja, entrou, vai encontrar o laboratório limpo, tudo organizado, os equipamentos guardados. Terminou a aula, a gente pede para os alunos também colaborar com a manutenção do local, organizando tudo e ajudando a guardar os equipamentos. Então são coisas bem simples a fazer, não precisa ter muita coisa, se preocupar com muito, né? Como eu falei, vestimenta, a gente pede que use, no caso, calçado fechado e uma calça comprida. Aí tem outras coisas que a gente acaba usando, né?
sugere que os alunos usem, que é óculos de proteção. Em especial quando a gente está trabalhando naquelas baias, né? Deixa eu voltar aqui. Nessas baias aqui, que pode cair alguma coisa no olho, né? Alguma poeira, então a gente pede. Bem, o pessoal do Grêmio me perguntou, né, sobre o uso dos laboratórios. O uso dos laboratórios é sempre supervisionado? Sim, não é exclusividade de instalações elétricas, mas sim todos os laboratórios são supervisionados, ou pelo professor da disciplina, ou algum outro professor que esteja à disposição naquele momento, né? Ou, em último caso, até mesmo com a colaboração do nosso técnico no laboratório. Mas são sempre supervisionados, sim. O uso do laboratório ele tem que estar sendo monitorado por uma pessoa responsável, tá? Para evitar qualquer tipo de acidente. O que a gente tenta fazer é organizar de forma que os alunos possam reservar o laboratório para uso, ou o professor, né, reservar para uso, nos horários que não estejam tendo aula. O laboratório de instalações elétricas está sempre à disposição de qualquer disciplina, tá? Desde que esteja fora do horário de aula dele. Outra pergunta: quais laboratórios podem ser visitados pelo público externo? A gente entende que é uma instituição pública, a gente entende, não, é uma instituição pública, o IFES. Então, a visita é sempre bem-vinda. A gente gostaria que sempre o público externo, a comunidade, estivesse visitando o campus, e a gente está sempre à disposição de estar apresentando o laboratório. É claro, a gente vai estar, para apresentar o laboratório, sempre estar acompanhado do profissional, né? No caso, um docente ou técnico de laboratório. Ele vai poder sanar todas as dúvidas que vierem a surgir, explicar o funcionamento básico. E em último caso, às vezes no caso da semana do GEP, né, quando era presencial, a gente deixava os alunos mesmo explicarem o que acontece ali nas disciplinas, tá? Então, pessoal, era isso que eu gostaria de estar falando para vocês. Muito obrigado aí e até mais.